Estamos aqui, mais Agrocacau Transamazônica, de frente com Kelly Ramos, doutora em fitopatologia. Isso. Doutora chegou à Medicilândia pela primeira vez, já tinha vindo mais algumas. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo momento, né, de participação, de troca de conhecimento sobre a cultura do cacau. Medicilândia eu conhecia de passagem, já conheço a região, mas Medicilândia é a primeira vez que eu venho para ficar. E ter essa interação, né, com o produtor. Quanto tempo em Medicilândia você chegou a ficar aqui agora? Estamos há 3 dias. 3 dias? Não, 4 dias. Chegamos 4 no domingo, dias. isso. Mas sempre a gente focou nessa parte do conhecimento, repassar o conhecimento para o produtor, aquela bate-papo, ele também trazendo a vivência, né? Porque quem mais conhece a lavoura é quem está lá no dia a dia. No dia a dia. Nós costumamos falar essa ideia. Olha, gente, o principal técnico do campo é o produtor. Não tem Exatamente. como tirar disso. Ele vê um pé de cacau morrendo, uma outra galha, ele tira às vezes uma experiência que ninguém viu ainda acontecer. Sim. E a gente acaba aprendendo muito com o produtor. O produtor que está dia a dia ali no seu campo, na sua lavoura, na sua roça, é aquele produtor mesmo que vai conseguir levar a sua produção sem grandes perdas, que é o que está... Perda sempre tem, mas ele vai conseguir minimizar, sem grandes, né? Porque as perdas existem, só que tem um limiar ali que é aceitável. Só que aí o produtor que está ali no dia a dia é o que sabe de tudo que está acontecendo. Se tem uma broca, se tem um ácaro, se tem uma doença, ou se tem, mas que também não está causando grandes problemas. A senhora chegou em Medicilândia, encontrou um produtor interessado em saber sobre a fitopatologia, sobre essas doenças? Sim, parte de doenças, que é o manejo, né? Tanto de doença quanto de pragas, é o que está ocasionando aqui grandes perdas na produção. Então, o povo não era só o produtor, né? Tinha os técnicos de algumas instituições, mas eles estavam interessados nessa troca. E a gente vê que é um povo que ainda tem deficiência de conhecimento dessa parte. Dessa parte de doenças, principalmente. Aí começa, aí se confunde, porque tem um sintoma de uma doença, é doença de solo, é doença... Não, é coisa que, para quem está acostumado com estudar ali a cultura ali, não é bem assim, não. Não é para esse caminho, é esse aqui. Tem, às vezes, o problema poderia ser melhor esclarecido se o produtor tivesse um pouquinho de aproximação ali no dia a dia com o conhecimento sobre aquelas doenças, não é isso? Exatamente. E é justamente isso. O produtor, às vezes, é o que conhece a sua roça, a sua lavoura, só que ele se deixa levar de balcão que está empurrando, pode colocar qualquer produto para ele. Esse aqui é melhor. Eu não vou chegar aqui, disse lá, a gente conversou lá no curso, interagiu. Não vou dizer que só o controle cultural é bom, que essa molécula é importante, que só o controle biológico não. É como um todo, é um sistema como um todo. É um sistema como um todo. Tem que ter ali, tem que ser protocolado, acho que de acordo com a situação de cada lavoura, né? Ela é um indivíduo em si. Exatamente. Precisa ser tratado. Eu já ia colocar essa relação, o ser humano. Quando o ser humano está criança, o bebezinho, a mãe está lá com todo o cuidado, dando a sua alimentação. Daqui a pouco ele mesmo já começa a procurar, eu estou com fome. E às vezes é um sistema, né? Ele vai aprendendo. E a lavoura, sim. E às vezes a mãe está aprendendo com a criança. Né? Exatamente. Tem criança que é diferente de outra criança sendo filhos da mesma mãe. Com certeza. E às vezes o produtor tem ali um quadro de lavoura, do lado esquerdo de um arrastão, um carreador, e do lado direito ele tem outra lavoura com a idade um pouco diferente, com um perfil diferente. Ali. Você vê roças dentro da mesma área, dentro do mesmo produtor, roças completamente diferentes. Por que o tratamento é diferente? Verdade. Né? Vamos pensar, o ciclo do cacau, ele é uma cultura, não é uma cultura anual, não é uma soja, não é um milho que tu planta, tirou ali, pronto. E, por incrível que pareça, o cacau, ele se regenera, ele consegue se regenerar, tá? Essa alta e tal, do cacau, alto preço,
Mas daqui com o tempo, se o produtor não conseguir manter, ele pode deixar ali meio que em stand-by a sua roça. Verdade. E daqui a 2 anos ele vem, faz um trato, o cacau, opa, Levantou de novo novo. o sistema produtivo. Sistema produtivo. Basta dar um trato cultural, dar uma alimentação adequada para o seu Pra plantio, planta. né? Porque o ser humano, ele precisa. Sim. A gente precisa. E o plantio também precisa. O sistema produtivo, agrícola, é um sistema vivo. Sim. Então, se você dá os tratos que ele precisa, ele vai responder à altura. Doutora, o que o produtor precisa entender primeiro para ele poder saber localizar essas doenças? Como é que o comportamento? Não existe milagre. Sim. O que mais eles pedem é qual o produto que eu tenho que aplicar para isso aqui. A gente foi, né, visitar uma área. O que eu preciso fazer para isso aqui? Não existe milagre. A molécula X, a molécula Y vai acabar com... Não. É o sistema. Como é que não tiraria todos os outros, não é só isso aqui. Só isso aqui, Tava fácil. Então, o produtor tem que aprender a olhar o sistema, o seu sistema de produção. Como é que eu estou plantando? Antigamente era assim, está tendo um grande surto de doenças que eram ditas como doenças secundárias, que é o que o colega falou. Sim. As de morte descendente, mal do facão, não são consideradas doenças primárias, doenças de grande perdas econômicas, como a vassoura de bruxa, Sim. que disseminou, acabou com a produção na Bahia. Isso, a vassoura de bruxa sempre foi um problema. Agora, esses surtos de morte descendente, murcha de ceratociste ou mal do facão, que é a mesma coisa, mesma doença, são doenças secundárias. Porém, devido ao trato cultural, devido ao sistema que está sendo implantado, que foi vendido ao produtor, que esse é o melhor, está acontecendo isso. O sistema que visa o curto prazo no Isso, setor a produção, de produtividade alta. O sistema plantio de cacau, ele foi feito para produção em SAF. Se estão vendendo um sistema que a pleno sol vai produzir mais. Mas há quanto tempo? A que custo? O negócio quanto é que vai custar isso? Não só em forma econômica, mas também em saúde, impacto do meio ambiente. E quando a gente fala assim para o meio ambiente, para o produtor às vezes enxerga o meio ambiente, o meio ambiente é a Amazônia, mas às vezes o meio ambiente que ele vive ali, o local ali. A casa dele é do lado do plantio. Do lado do plantio. A extração de água, os animais dele também vivem do lado do plantio. Do lado do plantio. Então o que está faltando é isso, produtor, essa visão. Não existe, eu não vou produzir sem doença, não vou, sem inseto. E também não existe um milagre. A gente tem 2 comparações de 2 plantios diferentes. O que a gente foi visitar ontem e o que nós levamos a equipe hoje para fazer a parte prática, né? Depois de toda essa conversa, bate-papo e troca de conhecimento lá na sede da CEPLAC, aqui em Medicilândia, a gente foi para a parte prática. Sim. Ontem a gente foi em uma área, cacau 2 anos, novo, irrigado, foi feita análise de solo, adubação, tudinho, porém as plantas estão morrendo, do nada, não surta, a planta morre. E a gente mandou uma pouca lavoura, umas 5, 10 plantas, eu acho que eu não contei, mas por aí. Aí você vai ali no sistema, na área experimental da CEPLAC, aqui no quilômetro 100, um sistema que, por falta de mão de obra, meio que está meio abandonado, mas você não vê essa quantidade de doença que a gente Senão já lá. tinha disseminado todas as plantas pelo tempo que estão... Que lá já é um outro problema, que não tem nada a ver. Mas ali o produtor é um sistema novo. Um sistema que ele investiu em adubação, ele investiu numa análise de solo, ele investiu numa irrigação que não é barata, porém as suas plantas estão disseminado por algum... Está um surto de ácaro que ele imagina, não deu, mas foi moderado, mas não. O colega viu
pessoa responsável que não, está um surto bem grave de ácaro, algumas cochonilhas. Poxa. E doença. Doença, no caso, causada por fungo. Que é justamente essas doenças de um sistema que é considerado secundária. Não é uma doença primária. Não é uma monilíase que está aí assustando todo mundo. Tem alguém que causou essa doença. É o desequilíbrio do sistema. Desequilíbrio do sistema. Aquela doença, ela sempre existiu ali. Aquela doença que está ocasionando aquela morte, ela sempre existiu. Mas era difícil você ver. Hoje eu estava conversando com um colega, uma comparação ali. A gente viveu uma pandemia. Mas hoje todo mundo convive com Covid. O vírus está aqui. Ele está se comunicando hoje com as pessoas, relacionando. Quem morre de gripe? Muito difícil você ver, a pessoa gripou e morreu. Mas o vírus está ali. Da mesma forma, é aquela doença fúngica. Ela sempre existiu ali, ela não surgiu. Não é uma monilíase que não se encontra aqui. Sim. É uma doença que é relatada que ela já está por aí. Mas já está adaptado a esse ambiente, ele só precisa agora... Só que aí ela estava ali meio que dormindo, assim, né? Poxa, me acordaram. Me deu todos os... Prejudicaram o solo? O solo, o sistema de plantio como um todo, plantaram a pleno sol, deu todas as características para o fungo crescer. Meio no português, né? Pintar e bordar. E outra... E causa dano ao produtor. Causa dano ao produtor. Porque plantar agora uma planta nesse mesmo ambiente, que já está todo distorcido, só está prolongando o problema para ele acontecer novamente. Sim. E um outro problema que está se disseminando muito é a questão de plantar um material só. Se você planta o monoclonal que eles estão falando, sim, que não é a indicação da CEPLAC. Tem anos, o povo estudando há 40, 50 anos, não foi de ontem para hoje que colocaram aquele material no mercado. Lançaram, nem é vendido, é dado para o produtor. Aí vem uma pessoa que diz que o monoclonal é melhor. Será se ele realmente é melhor? Quanto tempo ele estudou? Porque o ciclo do cacau, demora muito para produzir. Tipo assim, começar a dar o retorno, né? 2, 3 anos pode começar ali uma produção, 3. Sim. Mas ali para os 10, 9 anos você já vai começar a ver. Mas será que essa pessoa que diz que esse tipo de material, só bastou um material, ele é bom? Quanto tempo que ele estudou isso? E se tem uma doença que aquele material é altamente suscetível, vai hectares e hectares. E vai doer onde? No bolso do produtor. E levando em consideração que toda uma sociedade pode sofrer uma decadência econômica por um relacionamento, por exemplo, de um fungo que se disseminou sobre uma genética. A gente está com grande preocupação, que é a monilíase, né? Preocupação nacional, o estado do Pará, e aqui a Medicilândia, que é o maior produtor, né, do Pará. A gente conversou lá, eu mostrei um mapa de onde foi que ela foi surgindo, né? Ela foi caminhando. Só que o homem... Ele acelera o processo. Ele acelera o processo. O fungo aí não veio voando lá do Peru para cá. Veio não. Ele vem ali numa rabeta. O pessoal colhe, né, o material, o cacau de vagem, vem numa rabeta, vem numa carroceria de um carro, sem cuidado, e vem fazendo esses transportes. No cupuaçu, que é todas as doenças que acometem o cacau também tem no cupuaçu. Cupuaçu silvestre, cacau silvestre, são os mesmos hospedeiros. Às vezes um primo foi lá no quintal da mata e disse assim: poxa, eu vou levar para o meu primo, olha aqui, que cacauzinho bonito. Exatamente. Vou levar o cupuaçu para fazer um doce lá em casa. Deixa eu fazer um doce. Exatamente. E acabou que trouxe a fruta in natura, é um setor hospedeiro, e às vezes veio contaminado e ele não sabia. O fungo está ali na casca, corta, vou fazer o doce aqui, joga aqui às vezes vem na quintal, roupa também. Vem na roupa. O fungo, o homem é o principal disseminador. Então, cuidado, né, E a monilíase, né, já falando dessa doença, ao contrário da vassoura de bruxa, ela aguenta muito tempo, 9 meses, 1 ano, um esporozinho dela, que é como se fosse a semente. 9 meses.
Meu Deus, um monte de menino já nasceu e ela tá lá ainda. Ela tá lá. Eu não tô nem com pressa de nascer Não, agora. Só que quando ela surgir, a porrada vem. Aí pode vir numa muda. Então, o produtor tem que estar atento, principalmente aqui a região. De onde é que eu estou comprando esse material? De onde é que está vindo esse material? É um material seguro? Né? Os produtores, de uma forma geral, têm que ter essa conscientização. Ah, não vou comprar material de lugar nenhum. Não é assim, faz uma quarentena. Faz uma quarentena. Faz uma quarentena. É muito bom, né? Poder fazer ali umas aplicações de defensivos indicados também, Sim, antes sim. de... Deixar ali o material em algum local protegido, um viveiro, aí espera. Inclusive... Porque a doença vai se manifestar se tiver. A senhora trouxe à minha memória uma pessoa que uma vez entrou em contato comigo. César, cara, meu cacau, o ácaro, está detonando tudo. Eu falei, mas de onde tu és? Ele falou, sou aqui de Progresso. Eu falei, mas o ácaro chegou aí como? Que não tem incidência nenhuma, ele está plantando... Recentemente plantou cacau, ele já plantou mudas infectadas. César, foram de Medicilândia que veio. Eu falei, então tá certo. Ah, então foi daqui. Tudo bem, então o senhor tem razão. Eu não sei nem como se resolveu ou não essa questão dele, mas é o que nós vemos. As pessoas, poxa, Medicilândia é o centro do cacau. Só que nós temos que lembrar também que Medicilândia, por ter muito cacau, também é um centro de doenças de cacau. Também lógico. Aqui. Doutora, é o normal, né? É normal, porque tem uma concentração maior. Onde tem concentração maior de pessoa, vai ter mais gripe ali. Exatamente. Tipo, infelizmente, a gente não consegue ficar numa bolha. Pessoal... eu quero um material resistente, imune. É logo que a gente fala. Imune não tem. O que não dá a doença, que não dá vassoura de bruxa, de jeito nenhum. Não tem material imune. Você não vai plantar o teu cacau em uma bolha. Ali ficaria imune. Monta o solo, monta o sistema, mas você não vai fazer isso. Então, você tem que ter o equilíbrio ali do sistema, um material genético de qualidade, bem mais do que um material genético de qualidade, porque a vassoura de bruxa, por exemplo, ela se originou aqui, no Vale do Rio Amazonas, aqui no nosso bioma amazônico. Então, ela vai quebrando a resistência. Ele é daqui. Ele vai quebrando essa resistência. E o que eu falo para a vassoura de bruxas serve para lásio, serve para morte descendente, serve para mal do facão. Lásio diplódia, doutora do céu. Esse negócio está ficando quente aqui na nossa região e o produtor ele ainda não sabe o que é lásio diplódia. Uma vez eu proibi, falando aqui da minha vida particular como consultor, mas eu proibi dos meus consultores, uma certa época, falar o nome de lásio diplódia. Por quê? Foi uma apelidagem de lásio diplódia. Porque quando ele começou a ficar assim mais famoso, as ocorrências dele, ninguém falava o nome dele. Aí os nossos consultores treinados chegavam lá, não, isso aqui é lásio diplódia. Aí ia no outro lásio diplódia. Quando foi um dia, eu estava de migué. Alguém falou assim, aqueles caras lá da Agrocacau só falam que tudo é lásio diplódia. Eu falei, vocês não falam o que é lásio diplódia, vocês falam isso daqui é uma doença fúngica. Porque o produtor ainda é um tabu para ele, lásio diplódia, e o lásio diplódia está castigando. Ainda mais com o nome difícil desse, né? Lásio diplódia é quando o produtor conseguia falar o nome. Não, isso é do povo da Agrocacau. Mas o lásio diplódia, ele está virando medicilandense. Pois é, lásio diplódia, ela é uma dessas doenças que eu estou falando que não era de importância econômica, é uma doença secundária. No caso, é o que? O sintoma, geralmente são plantios jovens, então os mais suscetíveis pode também ser adulto, mas tá um estresse. Qual é o estresse? Para te ver como controlar, você tem que saber qual é a causa. Tem que resolver a causa, ela é secundária, não adianta atacar ela. Eu não posso dar para você um antibiótico, sendo que tu tá com infecção intestinal. É tipo isso, né? Vou só tampar. Quando vier o problema, pode ser que tenha morte já. Se a minha planta está estressada devido à falta hídrica, né? Vamos ver isso aí. Resolver. Se é falta nutricional, é um estresse. É a falta de assombreamento. Eu não sei como é que o plantio está lá.
E agora com essas altas temperaturas E essas altas agora, temperaturas, e justamente essa morte descendente, agora danada por esse fungo, ela não precisa de muita umidade, não. É justamente esse tempo, é o verãozão, é aqui que ela... Esse clima seco, a planta com dificuldade de translocar seiva. É um estresse que ela está ocasionando, um plantio que não é sombreado, não foi feito nenhum sombreamento provisório ou definitivo. Solo degradando, porque as ações ali do cultivo acabam degradando o solo. É algum estresse. Se tem lasodiploide, se tem essa morte descendente, algum estresse está ocasionando. Hoje a gente recebeu imagens, aí... Só que é engraçado, né? Às vezes o produtor manda assim uma foto. O que é isso? Não sei. Porque os inícios do sintoma da vassoura de bruxa, da monilíase até, alguma podridão, pardo, são bem parecidas. Aquela característica, uma mancha marrom, acastanhada, e ela vai evoluindo. O início você não consegue definir. Mas aí ele foi batendo foto, depois quando ele fez um vídeo, aí eu, não, beleza. Essa aí é aquele fruto que se tu apertar, ele é bem molinho. Então ele nem precisa apertar muito, só colocar o dedo... O dedo já entra. Já entra. Lasodiploide. Empurrou o dedo, não entrou, nós já temos já a podridão, né? A vassoura, o fruto é bem pesado e duro. Parece que tem um emaranhado de... Parece não, tem, né? Que as hifas do fungo, elas fazem uma barreira e fica bem duro. Fica bem duro porque ali é uma barreira que ela forma. Fazendo um recap, nós estamos aqui no podcast Mais Agrocacau Transamazônica, eu, César Leite, juntamente com a Kelly, doutora Kelly, em fitopatologia. Agora está nas pesquisas da CEPLAC, né? Dentro do nosso centro em Belém. Isso. E nós estamos falando sobre as doenças do cacaueiro e batendo esse leve papo. Vamos falar agora sobre um problema bem polêmico. Vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa. Doutora, esse ano, os cacau híbridos em Medicilândia, esse blend, alguns não são híbridos, mas fazem parte do blend. Eles tiveram um setor produtivo, na maioria das vezes até talvez melhor do que muitas plantas enxertadas que falam que está produzindo muito bem. Que são ali localizadas lavouras, né? Mas isso levando em consideração o clima do ano passado. Então nós tivemos uma alta produtividade. Beleza. Há quem diz que Medicilândia produziu em média 84 mil toneladas de cacau. Eu não posso afirmar ou não esse número. Mas pelo que nós vemos, Medicilândia perdeu em alguns lugares entre 50%, 60% e lavouras chegaram a perder até 90% daquela primeira colheita da safra. Então eu acredito que 40% de toda a produção safreira ficou lá no chão. Vassoura de bruxa é o tema e vai despertar muita gente para ver. E aí, o que eu preciso entender sobre a vassoura de bruxa, como resolve, esses frutos que estão todos caídos, espalhados em toda a lavoura, os ramos contaminados também, que estão espalhados em toda a lavoura, o produtor não dá conta mais deles, são muitos. O que faz? O que eu vou falar também para a lavoura? São muitas doenças, primeiro, né? Vassoura, monilha, podridão, mal do facão, enfim. Só que o que eu vou falar para se estende para os demais. Para os demais. São muitas doenças, o bom é que o controle é bem similar. Não é parecido, não é igual, mas... Uma coisa pode ser que controle outra também, né? Você faz um bom manejo para a vassoura, você também vai fazer um bom manejo para a fitófila, que é a podridão parda. Sim. O que você tem que retirar da área? Tem muita vassoura. Retirar a tua fonte de inóculo, a tua fonte de fungo, a tua fonte de doença. Vassoura, o ideal, começou as secas, né? Você vai lá e faz uma poda fitossanitária. Tem um cronograma, faz uma poda fitossanitária, retira os frutos, de preferência. A poda, o produtor deve saber, ali 10, 15 centímetros abaixo do material que está infectado, porque o fungo ainda não conseguiu chegar lá, o estágio dele está ali naquela parte que
que está seco. Mas se ele não retirar de lá, ele vai avançando na planta e vai secar toda ela. Sim. E chega no fruto. Então, retirar essas partes, que é a poda fitossanitária, que é uma das maneiras para fazer o manejo integrado da vassoura de bruxa e outras doenças fúngicas. A poda fitossanitária é retirar esse material, retirar o fruto. Tudo que tiver fonte de inóculo, tudo que estiver doente, retirar da área. Porque se você deixar ali, aquele fruto, ele tem muitos esporos. Não é 1, 2, não. É muitos esporos. Se 1% daqueles esporos germinar, tiver condição, novo ciclo de doença. Uma vassoura de bruxa, um ramo vegetativo ali contaminado, quando ele passa a produzir ali os basidiocarpos, os negócios tudo, Sim. ele vai conseguir produzir mais ou menos até quanto ele chegaria em um limite dele? Ele, eu estou bem nutrido, o produtor me deu nutriente aqui. Ele chega a produzir quanto, em média? Mas de fruto? Não, eu digo um ramo vegetativo contaminado. É milhões. Milhões. Milhões de esporos. Ali só naquele ramo. Só naquele ramo. Então, milhões de esporos voando ali O que você não pode, o produtor não pode deixar chegar é justamente nessa fase. De produzir basidiocarpos na parte aérea. Uma forma de controlar, quebrar esse ciclo, não vai zerar o ciclo da doença, porque a gente convive com a doença. Retirar o material, fazer a poda fitossanitária e pode deixar ali no solo. Colher os ramos verdes, por exemplo. As vassouras verdes. As vassourinhas verdes ali, colheu, cortou o ciclo dela. Cortou, deixou no solo. Não pode só cortar e deixar ela ali no... Se deixar ela lá em cima, ela ainda corre o risco de... Corre, porque ali a vassoura precisa de alta umidade e temperatura. Sim. Lá em cima na árvore, por mais que cortou, mas não jogou no solo, ela tem um clima ideal para ela crescer. Aqui no solo não, tem a própria microbiologia do solo, que pode favorecer os sistemas, os micro-organismos benéficos que vão atuar na decomposição daquele material. Eu vou pegar essa deixa aqui sobre micro-organismo e acelerar essa decomposição, essa ciclagem da vassoura de bruxa. Vamos levar em consideração, o produtor ele não conseguiu tirar esses ramos a tempo, porque a lavoura dele é grande, que é um cenário de Medicilândia, né? Lavoura grande, 20 mil plantas, poucos obreiros ali dentro, e ele consegue pelo menos derrubar uma parte dessas vassouras e a chuva, porque ele podou bem podadinha a planta, derruba outra parte, um exemplo assim. Aí esse cara está agora com todas essas vassouras de bruxa e os frutos contaminados espalhados no solo. Se ele fizer uma pulverização para ajudar a acelerar essa decomposição da serrapilheira, vai favorecer o controle da vassoura de bruxa? Vai. É uma das medidas. É a poda e você faz uma pulverização. Você pode pegar... os galhos não, pode deixar até por ali que faz uma cobertura morta, uma forma de decomposição, mas os frutos contaminados e o casqueiro também, que vai fazer a quebra, pode juntar em um local, de preferência com alta incidência, montou tudo e faz uma pulverização ali, de uma ureia, que vai acelerar justamente isso. Biológico que pode acelerar esse processo, sim. Por exemplo, um produto com presente de tricoderma, por exemplo. Que... É o manejo integrado, você faz o controle cultural. O controle químico você entra só se realmente for economicamente viável, o controle biológico e a resistência genética. É esse o conjunto para você entrar com esse controle. Só a poda vai ser insuficiente porque tem alta incidência, exemplo. Se ele faz só o controle, mas se não faz uma poda fitossanitária, ele já perdeu tudo. Exatamente. E principalmente a poda é muito eficiente porque o material, a vassoura que eu estou produzindo hoje, 2024, ela vai iniciar uma nova epidemia ano que vem. Então, a doença, eu tenho um problema lá do ano passado. A doença que você tem hoje é do ano passado. Não é desse ano. Não é desse ano? Não. Leva um tempo. Leva um tempo. E tem umas polêmicas? Tecnicamente, isso é uma doença monocíclica. Ela gera os esporos esse ano para causar uma epidemia no próximo ano. Então, se você não fizer a poda, só fazer um controle, pulverizar, não vai ser eficiente. Vai diminuir, lógico, mas... Mas não vai ter aquele... O negócio é você fazer aquele manejo integrado, controle integrado
pelo menos 2, teoricamente a resistência, o material genético que você plantou já é bom, então já tem uma fonte de controle. Sim. Ele permite ser controlado isso, também ali. Exatamente. Se ele não tivesse resistência nenhuma, por mais que nós fizéssemos ações ali, nós não teríamos sucesso. Sim, o produtor não vai... essas sementes híbridas que a CEPLAC disponibiliza no seu pacote tecnológico já tem rusticidade, já tem resistência à doença, então você já tem ali uma via do seu controle, do seu manejo integrado. Às vezes, eu vou pegar vou abrir só um parênteses, mas nós vamos falar um pouco mais sobre vassoura de bruxa, que isso daqui é um assunto muito quente aqui na região. Mas, eu vivo aqui nessa localidade. Sim. E, às vezes, eu não repreendo dentro do meu espaço comercial o produtor, porque ele é meu patrão. Sim. Mas eu vejo muito produtor que, às vezes, por causa da queixa de que a CEPLAC não conseguiu dar um acompanhamento, porque ele teve uma visibilidade diferente da CEPLAC. Sim. Mas é muito levado em consideração de que tudo que nós conhecemos sobre a lavoura do cacau veio de dentro das pesquisas da CEPLAC. Sim. Eu tenho que levar muito essas considerações, porque hoje o produtor olha, mas, poxa, o que a CEPLAC fez? Olha, peraí, fez tudo. O produtor plantou uma genética que foi melhorada, que foi feito cruzamentos, por quantas e quantas vezes tirou o cacau que era lá de dentro do extrativismo, há anos atrás, conhecendo um pouco da literatura, a gente vê isso, né? Sim. A comissão que foi criada na época. As expedições genéticas que eles falam. Isso, expedições genéticas, classificando ali. Por que foi classificado Manaus 15? Porque ele foi encontrado naquele lugar. Foi talvez o 15º cacau encontrado naquela região, não sei, né? Mas voltando a falar de vassoura de bruxa, aqui é uma deixa, porque nós precisamos aprender a valorizar aquilo que foi nos deixado. Não sabemos, isso aqui eu já estou falando por mim, né? Sim. Nós não sabemos até quando vai continuar dessa forma, mas, pelo meu gosto, as coisas que estão paradas na CEPLAC, pelo meu gosto, voltariam a funcionar, porque eu sinto falta disso. Eu sinto falta dos híbridos sendo plantado. Não assim pensando a um curto prazo no hoje, sim, mas porque eu tenho uma visão fitopatológica dentro dessa cadeia todinha que nós podemos ser. 20 anos de estudo, de 40 anos, para você lançar um material aí, é no mínimo 10 anos. 10 anos. Então, você acha que aquele material que eles lançaram não tem, no mínimo, um pacote tecnológico? E muito. Então, já é a genética. Hoje eu recebi um cliente no meu trabalho, com 40 anos de idade, uma lavoura. Ele disse, César, o nome dele é seu Jonas Seródio, muito amigo meu, ele é um senhor, mas eu chamo ele é um senhor jovem, porque a mente dele não envelhece. Sim. Ô Carlos, a minha roça é uma roça muito feia, é um galho despejado para baixo, outro galho para cima, mas Carlos, ela produz que é uma maravilha. Tem hora que a gente não dá conta de tirar os lodos tudo e a roça está florando. Então, a gente vê que é uma genética que ela... uma genética de qualidade. Seu Jonas, não deixa se perder essa genética. Sabe lá Deus quanto isso pode viver ainda produzindo. Esse galho para lá, galho para cá, é uma poda de formação, uma poda ali que... Passou pela mão de muitos produtores na época. Ele plantou e aí os outros produtores, na hora de cuidar, né? Meieiros. Então, tem meieiros que aprenderam dentro dessa roça, com certeza. Sim, com certeza. E olha o quanto é resistente, né? Quantas pessoas chegam lá, não sei podar não, vem cá que eu te ensino. Aí ensina até meio-dia, o cara podar, meio-dia à tarde ele já fica... Já vai e a roça sobrevive, tudo isso. Esse material lá da área que a gente foi da CEPLAC, que não é o material que eles tiram as sementes, é um material que não, por falta de mão de obra, não consegue fazer a manutenção. Mas mesmo assim você não vê. Eu não vi surto de lázaro de plódia, eu não vi morte de plantas lá, igual a gente viu em outras áreas. Que está sendo cuidado tecnologicamente. Nem tanta vassoura de bruxa, que é o que mais tem,
E, por incrível que pareça, tinha os cacau lá produzidos. Só que se perdeu, porque ninguém colheu, então ficou lá. Sim. Aí já é uma outra coisa, problemática, que a gente está falando aqui da resistência, né? Esse material é resistente. Agora, voltando a falar de vassoura de bruxa, esses dias surgiu uma dúvida entre eu e um engenheiro agrônomo. Mas, por limitações de conhecimento na área fitopatológica, nenhum dos dois souberam responder um ao outro. Sim. Aí, a minha pergunta para ele na hora foi: tu acha que aquela cerinha que a vassoura de bruxa produz, ele é uma microesporulação dela? Ele falou: cara, não sei. Eu acho que isso daí nós precisaríamos pesquisar, mas A cera, quando ela está seca? Quando ela está seca, ela tem um pozinho que sai nela ali, que eu acho que é do vegetal, mas muita gente pensa que aquilo ali já é esporo dela. Pode ser o início da esporulação. Não posso dizer com certeza que eu tinha que avaliar o material e colocar no microscópio, né? Pode ser o início da esporulação, pode ser um micro-organismo secundário que esteja ali. É que é um pozinho cinzento, que às vezes fica ali em volta dela, mas ela não chegou a produzir basidiocarpo ainda, ela não fez um ciclo, não completou isso. Não produziu não, seu ciclo, aí né? eu fiquei olhando, mas será que ela tem outro jeito de reproduzir? Será que é 2? Não, a forma de reprodução é o basidiocarpo. É só no basidiocarpo, que não é você isso? não pode deixar chegar na sua lavoura. Então, no caso lá, não é. De jeito nenhum. É só uma poseirinha que, tipo assim, o galho está meio sequinho, Sim, é verão pesado. Fungos secundários, fungos oportunistas que a gente fala, né? Mas que geralmente não vai ocasionar. Então, fazendo um recap aqui, doutora, ver se eu consegui entender. Suponhamos que eu tenho uma lavoura de cacau. A prioridade que eu devo dar é fazer uma poda, corrigindo toda esses galhos que estão contaminados, fruto contaminado, colocar pelo menos ali no chão, todos eles. Se eu puder, eu vou colher esses frutos e colocar todos em um lugar para fazer um apodrecimento daquilo ali, mas de um jeito mais... e vou favorecer o apodrecimento de toda essa serrapilheira. O produtor, no final das contas, sai ganhando. Sim, e tem estudos já que tem um vídeo até bem legal que o produtor fala que fez esse experimento, tirou todo o material, o fruto, deixou ali e aplicou o material para acelerar essa decomposição. Já tem o condicionador de solo já faz isso. O solo já mais aplicou ali. E no ano posterior, ele retornou para... Já reduziu. Não, ele retornou para a sua própria lavoura. E já é uma fonte de adubação... Uma fonte nutricional, orgânica, né? E por incrível que pareça, que ele falou que ele se assustou, que não houve maiores surtos da doença lá. Porque ele ficou meio que preocupado. Eu vou devolver, se eu já tirei, eu vou devolver para minha roça? Não, mas ali os micro-organismos do solo e aquele acelerador já degeneraram os outros fungos. E outro ganho que ele pode ter também em acelerar a decomposição de toda essa serrapilheira é que na hora dele fazer uma adubação ele já sai ganhando. Melhor qualidade de solo. Com certeza. Né? Doutora, doenças voltadas a frutos, nós temos a podridão parda pela Phytophthora palmivora, nós temos a vassoura de bruxa e o Lasodiplodia, que acontece nas cabaças de cacau, ainda a importância econômica é muito pequenininha. Nas plantas é bem maiores. Sim. Né? E falando um pouquinho ainda de vassoura de bruxa, mas já entrando na Phytophthora palmivora, o fator de o esporo do fungo está espalhado ainda no corpo da planta. Tem alguma coisa que possa ser feito e o que o produtor poderia estar aplicando ali? O que ficou ali, né? Os esporos remanescente que ficou. São remanescentes, está ali preso no lodo, na casquinha, perto das almofadas florais. Se o produtor tiver condição de fazer uma aplicação para reduzir um fungicida, mas você só é indicado um químico, tem produtos biológicos, né, que a base de tricoderma, mas o químico em si, que o produtor geralmente quer uma molécula, isso é indicado se for uma roça com alta produção.
Mas aqueles vestígios que ficou ali não vai ocasionar grandes perdas. No próximo ano, se ele fez uma poda ok, tirou na época certa, né? De tirar a poda, que é quando ele está secando, geralmente setembro, agosto, setembro. Sim. Se você fez uma poda nessa época, ela, no próximo ano ela não vai ter grandes surtos de grandes perdas de vassoura. Né? É meio que um manejo preventivo. Sim. Ela vai dizer, não, esse ano não teve. Mas o que eu fiz ano passado? Se ele conseguir passar uma cauda bordalisa naquele lugar, também. Fica legal? Também. Passando bem voltado ali para fazer uma ducha na planta, porque acaba que é um ferimento, né? Tem muita gente que pergunta para mim assim, César, o fungo da vassoura de bruxa está lá no interior da planta. Ele tem capacidade de navegar, por exemplo, dentro do sistema de veia da planta, tipo, ele está bem aqui na ponta de um galho e ele pode ir para uma almofada floral a meio metro de distância por dentro da planta? Pode, se não for retirado o galho. Aqui está a infecção, aqui está a vassoura seca. Aqui vem aqui, mede 15 centímetros, corta aqui. Porque se você abrir aquele material para cá, você vai ver que está tudo escuro. E o fungo, ele demora, a vassoura de bruxa, ele demora a se alastrar dentro da planta. Tanto é que a partir do momento que ela infecta o fruto, mais ou menos 3 meses para ela começar a aparecer aquele sintoma. Galhos, dores, então depende da região da planta. Só que ele fruto, demora. 3 meses, ele entrou agora daqui. Dá 3 meses, 3 meses que ele vai começar a aparecer. Aparecer o sintoma. Então ele demora. Por isso que é indicado uma poda fitossanitária de uns 15 centímetros abaixo daquele ramo que secou. Eu tinha uma pergunta para mim mesmo, a senhora me respondeu agora. Agora é pessoal. Eu fiz um tratamento para um cara, eu viajei para a Bahia, né? Sim. Quando eu cheguei, eu olhei a lavoura dele e falei, cara, tem que tomar conta rápido aí, porque eu acho que tu vai ter problema com vassoura de bruxa. Só que, pelo que a senhora está me falando, entramos tarde. Porque mesmo depois que nós fizemos um trabalho lá dentro da lavoura dele, apareceu muitos frutos doentes. Só que foi mais ou menos 40, 60 dias depois que nós fizemos os trabalhos, aí começou um apodrecimento de fruto por parte da vassoura de bruxa. Falei, mas poxa, e aí, César? Eu falei, cara, eu não sei te explicar mais nada. Para mim esse negócio tinha que funcionar. Só que antes de eu chegar, ele não tinha feito nada. Contra a vassoura de bruxa. E quando fez andei, uma poda? Não, fez a poda. Só que os frutos estavam, os frutos lá e outra. Os frutos já estavam grandes? Estava mais ou menos desse tamanho quando nós fizemos o trabalho, né? Foi final de janeiro. São frutos altamente suscetíveis, esses estágios são altamente suscetíveis. Uma roça F2. Então, o problema foi bem forte, mas ele ainda conseguiu tirar 1,2 kg por planta. Por planta. Mesmo com alta incidência. Sim. Umas 800 gramas por planta ele perdeu. Sim. Né? Foi a tempo da aplicação que perdeu esse time aí. Time. Era para ter entrado 20 dias antes, quando vocês aplicaram algo, fizeram um manejo, o fungo já estava instalado. Quando nós fizemos a pulverização de solo para acelerar a biodecomposição da matéria, as vassouras de bruxa no solo, elas estavam todas de base de ocarpo, que pareciam as antenas parabólicas. A mais linda do mundo, o solo estava rosa. Todo rosinha. E eu fazia as operações, meu Deus do céu, mas eu fico imaginando assim, se nós não tivéssemos feito nada naquela lavoura, né? Os 1,2 kg que ele acessou, ele poderia não ter acessado. Tem tudo isso em questão. Mas, doutora, fitopatologia, o produtor precisa encontrar um pouco mais de estudo, a senhora tem uma indicação do que ele poderia buscar na literatura para que seja fácil, acessível para ele? Tem muitas cartilhas da CEPLAC, que é feita para produtor mesmo. Esse estágio, jogar coisa prática, CEPLAC, vassoura de bruxa.
Eu gosto de buscar até ali a imagem, que aí eu vou ali na imagem que eu quero. Muitas cartilhas educativas. Fácil de compreender. Fácil de compreender. Tá na linguagem do produtor. Tem uma foto aqui, isso aqui é foto, fruto do tipo morango, o fruto infectou nessa época, assim, o que fazer. Já está intuitivo. Intuitivo. Legal. Jogar no próprio, na internet aí, vassoura de bruxa, Seplac, o que mais tem é material da literatura. Sempre buscar um órgão competente, né, que já estudou há muito tempo isso aí. Fica uma ideia também aí para os técnicos capacitados poder abrir empresas de prestação de serviço, Sim. de consultoria. Se capacitar nessa área, que a gente viu que é uma área que tem muita deficiência de conhecimento, e conhecimento está aí hoje na internet, precisa filtrar, né? Buscar os órgãos que realmente trabalham com aquilo, que já fizeram pesquisa. Se hoje alguma empresa está te oferecendo, ela fez pesquisa, testou quanto tempo? Principalmente para a cultura do cacau, que é uma cultura de ciclo longo, né? Dá para fazer um monte de coisa dentro dela ali, Sim. separa a área, faz comparativo. Exatamente. Pode facilitar muito. O próprio produtor está fazendo os trabalhos técnicos dentro da lavoura dele, tendo as suas próprias experiências. Né? Nós temos produtores em Medicilândia que fizeram boas experiências trabalhando as habilidades férteis do solo e cuidando da vassoura de bruxa podão pardo, produzindo 2,950 kg por cada pé de cacau híbrido. É uma alta produtividade, não é isso? Vassoura de bruxa é um mal controlável, que você consegue. Se você tem um manejo mínimo ali, você consegue produzir. Eu gostei desse tema, vassoura de bruxa é um mal controlável. A gente, inclusive, adotou e no nosso trabalho pessoal, nós estamos falando muito disso. Cara, é um mal controlável. Quem está dizendo isso daqui é a Seplac, não somos nós. Você pode, é possível você controlar. Lá na estação experimental, basicamente, é o que eles fazem, é a poda fitossanitária. Deixa o material no chão, já serve como matéria orgânica. Os galhos deixam no chão matéria orgânica. Você não vê grande surto de vassoura de bruxa. Eu vou até olhar para essa câmera aqui, que eu tenho uma pergunta para a senhora, que o dono dessa pergunta não sou eu. O dono dessa pergunta é um cara chamado Marcos Iuri. Eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele iria fazer essa mesma pergunta. É uma coisa um pouco nova, talvez foi estudado muito pouco, talvez a senhora pode ou não saber, está tudo bem. Quitina e vassoura de bruxa. Quitina. Uso de quitina e vassoura de bruxa. Nós encontramos alguma coisa um pouco perdida por alguma pesquisadora da Seplac, alguém que defendeu um TCC, um negócio assim. Sinceramente, ainda não vi nada a respeito. Ainda não vi nada nas minhas pesquisas, na minha leitura relacionada a isso, não. Eu causei aí um problema para a senhora ver o que tem a ver com isso. Mas, é uma curiosidade, né, que a gente tem que... Esse cara, ele tem um produto que é a base de quitina, e aí ele encontrou alguma coisa, né? Eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade para conversar com alguém da área de fitopatologia e fazer uma pergunta mais próxima disso. Se não souber, mas pelo menos nós temos o próximo bate-papo, quem sabe eu trago a resposta para... Traz a resposta, porque é algo muito novo e também muito escasso. Alguém defendeu alguma coisa sobre quitina e ficou apagado lá dentro. Sim. Nós não sabemos até que ponto, até que nível foi. É algum produto? Bom, a quitina, ela é obtida... Ele é bom dizer quitina. Não, sim. Sim. Não, mas essa aí é um produto comercial, né? Que o produto comercial é a partir da quitina. Da quitina, sim. Leva realmente a quitina. Mas a nível de teste, a gente não sabe até que ponto ela pode favorecer na vassoura de bruxa. Aí pesquisa vai, pesquisa vem. Vassoura de bruxa, para mim, sempre foi um tema muito complexo, porque ela gira um dinheiro muito bom na região de Medicilândia, porque todo mundo quer cuidar da vassoura de bruxa e ninguém conseguiu 100% dela ainda. Não, 100% não... Eu acho que nem 30%. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar o 100%.
mas não conseguiram 30%. Essa é a verdade. O cara vai lá, ele pega os produtos dele e apresenta em balcão. Aí o cara leva os produtos, mas não faz o manejo. Não adianta só o produto. E aí e toda a vida estão sempre falando. E o produtor, eu até brinco às vezes com alguns dos produtores. Cada dia que passa eu vejo os produtores cada vez mais barrigudinho. Antigamente era menos produtor barrigudinho. Quer dizer que talvez está andando menos na lavoura. Então, assim, antes eram os donos das lavouras que estavam barrigudinhos. Agora os meieiros também estão barrigudinhos. Até eu que vendo fertilizante estou barrigudinho. É sinal que o cacau está muito bom. Mas a vassoura de bruxa está sendo empurrada, então, agora com a barriga, nesse aspecto. As pessoas não conseguem resolver vassoura de bruxa, mas o manejo, quando chega lá, o manejo todo errado durante o ano e querem tratar a vassoura de bruxa em janeiro. Com químico não vai. Essa fase, você tem que agir ali em setembro, agosto, setembro, quando está a alta produção da vassoura, aquela vassoura seca, nessa fase. Quando chega em janeiro, já começa a produzir basidiocarpo, meio que já perdemos o tempo todinho e vai ser um problema. Não adianta aplicar um químico que não vai resolver. Ótimo. Eu teria outras perguntas, mas a senhora tem alguma coisa a acrescentar a esses temas de agora? Talvez eu perguntei um monte de coisas e você queria falar... Não, eu estou aqui aberta para mais um bate-papo. Né? Ótimo. Eu acho que o problema de solo é bem grave. Tem muita bactéria tombadora de solo também aqui na região, tombadora de plantas, né? Nós encontramos plantas tombadas demais dentro das localidades. E eu sou apaixonado por fertilizantes. Eu falo até igual o Mauro aqui, eu não sou orgânico, eu não sou químico, eu gosto do que dá resultado. Sim. Então, assim... Só que eu vejo alta quantidade do uso das adubações granuladas no solo. E, para mim, o sal que tem dentro da ureia vai prejudicar a biologia de solo, se eu coloco em larga escala. Se for em larga escala. O ácido do fósforo também, para mim, que eu acho que prejudica. O cloro de dentro do cloreto, para mim, que prejudica em larga escala. Qualquer produto, se for acima do recomendado, vai prejudicar. Qual é a dosagem entre o veneno e o remédio? Qual é a diferença? A diferença está na dose. A diferença está na dosagem. Está na dosagem. E os efeitos disso para biologia de solo e os problemas levados em consideração aí para os fungos de solo que atacam as raízes da planta. Isso pode prejudicar em que grau? Como eu poderia medir? Os fungos de solo sempre existem. Sempre existiram tanto os fungos benéficos quanto os que vão causando algum problema. Se ocorre algum desequilíbrio, eles vão infectar a planta, atacar a planta e vai causar uma doença, seja no solo, seja na parte aérea. Se a tua planta está com deficiência nutricional, toxidez, deficiência ou toxidez, é um tipo de doença. A planta ela vai reagir à dosagem. Você tem que fazer, por isso que é importante fazer uma análise de solo e ver se realmente a tua lavoura está precisando realmente de NPK ou está precisando só de N. O que está precisando? Para eu não gastar mais dinheiro e intoxicar o meu solo, né? Meu plantio. Cada vez que faz uma adubação dessa, antes de finalizar aqui, eu gostaria de perguntar nesse sentido. Cada vez que faz uma adubação com os agroquímicos no solo, tem alguma forma de eu ajudar a corrigir seria bom corrigir os biológicos do solo também, a vida do solo, essa biomassa do solo, seria importante? É aquilo, fazer ajudar a microbiologia do solo. O fato de você manter ali a vassoura que tirou, ou uma poda mais drástica de formação e manter ali, você já está ajudando a microbiologia do solo se recompor. Se tem um produto orgânico ou biológico que você aplica ali, tricoderma, um fungo que não é só usado no cacau, é usado em várias culturas como agente biológico, é um fungo que parasita outros fungos.
E estar no solo. Também vai ajudar. Pense que é um ciclo, né? É um sistema. Então, não adianta só aplicar, se meu solo está todo exposto, eu vou ali aplicar um biológico, não vai resolver muita coisa, porque se o meu solo está todo exposto, daqui a pouco com o sol vai matar todos os micro-organismos. Tem isso também, né? Às vezes o cara, não, deixa eu aplicar aqui um biológico no meu solo e mas o solo está todo exposto. Passa o dia todinho, não tem um sombreamento no solo, às vezes não cai uma chuva, não tem a receita de um produto eficiente, é o sistema. É o sistema como um todo. Às vezes o solo, nós chegamos a medir aqui 60 graus. Eu não pensava, parece que mais do que isso, fritar ovo no solo. Joga o ovo. Falei, como é que essa planta está viva aqui? E como é que o produto vai resistir a essa alta temperatura? É uma temperatura exagerada. Então, sempre fazer um manejo de cobertura de solo também é importante. O próprio sistema, eu acho muito bonito, particularmente o plantio de cacau em safras, porque você, não é bem manejado, você não vê grandes plantas daninhas. O produtor, normalmente, ele não vai precisar fazer capinas drásticas ali. A folha que cai, ele vai fazer da cobertura e não meio que impede as plantas daninhas de crescer. Tem uma certa economia também no meio de tudo isso. Mas aí, se não tiver, o solo estiver todo exposto, não adianta você aplicar. Nem químico, nem biológico, que não vai ter um retorno satisfatório. Então, sempre pensar em conjunto. Você olhar em conjunto do sistema, né? Certo. Produtor de cacau, chegamos ao final de um podcast maravilhoso. Entendemos um pouco mais sobre fitopatologia, mas esse podcast foi mais para causar o desejo em você de sair pesquisando um pouco mais. Tem as cartilhas da CEPLAC que pode estar favorecendo para melhor compreensão. Espero que esses assuntos de hoje possam te dar o desejo de correr atrás e entender melhor sobre a sua lavoura. Fico grato também por essa companhia maravilhosa, doutora Kelly. Falou bem para a gente, tirou umas dúvidas minhas mesmo particulares. Importante. E eu quero que você faça uma deixa aí para a gente, uma reflexão, fique à vontade. O produtor, ele tem que pensar que a sua lavoura, a sua produção, pensar como um sistema. Quanto mais eu gasto com insumos, seja fungicida, inseticida, adubo, por que eu estou gastando tudo aquilo de dinheiro se ele tem que ser um sistema equilibrado. Então, o produtor ele tem que filtrar aquilo que o nosso colega já falou, filtrar as informações, que tem que ser um sistema equilibrado. Lógico que ele vai ter que fazer esses gastos. Quem que está falando? Não só eu a CEPLAC, mas são estudos que mostram isso, né? Então, o produtor tem que começar a pensar no seu sistema. Ele que está lá dentro da roça. Você, produtor, né, começar a pensar no seu sistema e não porque o vendedor falou que esse químico é bom, que realmente vai ser. Ou que só se você plantar só esse material, que ele é altamente produtivo, vai ser bom. Não, vamos pensar como é o sistema, né? O sistema do cacau, do plantio do cacau. É mais essa reflexão para a gente colocar aí uma pulga atrás da orelha do produtor para ele pensar. Não aceitar e ir pro comodismo. Isso aqui, ele me disse isso aqui, tá bom. Porque quando dá errado, não vai lá no pessoal que vendeu, né? Vendeu aquela muda, vendeu um químico. Geralmente eles procuram um técnico da CEPLAC. Verdade. Pois bem, foi excelente ter você conosco até aqui. Espero que você apareça mais vezes aqui no podcast Mais Agrocacau Transamazônico e vamos fazer disso um movimento no meio dessa sociedade e aparecer, falar nossas opiniões. Sucesso, doutora. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, muito foi um grande prazer. Conhecê-la e também a gente poder bater esse papo. Com certeza.